falar um pouquinho agora da operação ferroviária. Tá? Vou falar de alguns pontos relevantes para a operação, algumas ferramentas de controle, um exemplo aí de ciclo de trem. Bem, quando a gente fala de uma operação ferroviária, a gente tem que pensar em linhas simples, né, o que a gente chama de linhas singelas ou linhas duplicadas. A maior parte das ferrovias no Brasil são vias de linhas singelas. E aí a gente tem, né, quando nós temos um trem vindo em uma direção contrária ao outro trem, uma vez que nós temos apenas 2 trilhos, né, temos que ter alguns segmentos que a gente vai chamar aí de desvios. Tá? Esses desvios, então, eles devem ser maiores do que o comprimento do trem. Então, existem trens aí de 2.000 metros, 3.000 metros, então esses desvios têm que ser maiores. Quem vai controlar essa operação é o CCO, né? CCO, que é o Centro de Controle Operacional. E esse controle é feito de forma remota, tá? Seja em linhas sinalizadas ou seja em linhas não sinalizadas. Ok? Posso ter o caso de diferentes bitolas e isso é uma coisa mais brasileira, né? E ter que fazer o transbordo de carga, tá? Isso vai depender, então, do tipo de carga. São pontos relevantes para a programação, tá? Do que eu estou fazendo aí a viagem do trem, né? Então, a carga é um tipo de ponto relevante. Como eu vou fazer a descarga é um ponto relevante. Se eu vou virar o vagão, eu vou descarregar através de uma tremonha inferior, uma tremonha lateral, né? Tudo isso depende da carga. Se eu vou ter que limpar esses vagões depois da sua descarga, alguns produtos a gente tem que limpar. O tipo de carga, né? Isso vai depender aí vai tomar um tempo na formação do trem. Tá? Se eu tenho uma pira, por exemplo, como que eu vou carregar esse trem? A velocidade média no trecho e as restrições de velocidade, tudo isso vai impactar aí no ciclo do trem que a gente fala, né? Que é carga, descarga, algum tipo de procedimento que tem que ser feito e colocar o vagão pronto para carregar novamente. Então, esse é o ciclo do trem. Pode demorar, às vezes, até uma semana, por exemplo. Isso vai levar, às vezes, a necessidade de aquisição de mais vagões também, tá, pessoal? Às vezes, esse ciclo é tão grande para dado tipo de carga que eu vou precisar de comprar novos vagões, tá? A comunicação com o centro de controle operacional, a tecnologia de licenciamento, né? Isso pode gerar algum atraso, a preferência entre trens, tudo isso faz parte, então. Então, um case aqui, né, um case famoso no Brasil, uma reportagem de 2011 da Estrada de Ferro Carajás, lá no norte do país. Então, essa duplicação, né, ela gerou aí uma capacidade de você ir de 130 milhões de toneladas por ano para 230 milhões de toneladas por ano. Ou seja, quando a gente tem uma ferrovia já em linha singela, operando no máximo, e a gente faz a duplicação, aqui tem uma foto do lado direito, né? Você vê aqui do lado, na figura direita, do lado direito, você vê uma via nova em relação à via antiga. E aí essa Estrada de Ferro Carajás, ela deu um boom, né, mais uma vez. É a ferrovia mais produtiva do nosso país e foi duplicada. E essa duplicação, como ela foi feita, né? Você tinha a linha singela, você tinha vários desvios. Primeiro foi sendo feita a interligação dos desvios. É como se numa rodovia eu tivesse aí várias terceiras faixas, e aí, num dado momento, eu começo a interligar essas terceiras faixas, para vocês entenderem às vezes. Então, é uma forma de você ir duplicando, tá? Uma ferrovia. Então, veja nessa foto da esquerda, aqui eu tenho um desvio. Então, um trem que está aqui na foto, ele está na principal, ele está todo carregado com minério, né? Se por acaso estiver vindo um trem em sentido contrário, eu tenho que colocar esse trem no desvio. E aí eu consigo fazer o cruzamento entre trens, né?
Então, nós temos, então, um desvio. Esse desvio, então, eu vou ter um aparelho de mudança de via em cada ponto, tá? Então, eu vou ter um comprimento de desvio marcado pelo marco de referência, por isso que está esse M aqui, ó. O marco de referência é um ponto físico marcado na via, geralmente uma bola de concreto pintada de laranja ou amarelo, que vai nos dar o ponto até onde o trem tem que ficar atrás dele. Então, o trem não pode ficar com uma parte da locomotiva além desse marco de entrevia, porque um outro trem que está passando na linha adjacente pode colidir. Então, é o ponto de segurança, onde eu tenho a garantia que eu tenho a distância de entrevia suficiente aí para você não ter a colisão entre os trens. Então, esse comprimento aí do pátio é um comprimento que tem que ser maior do que o maior trem que possivelmente vai entrar no desvio, tá? Esses desvios, então, eles no Brasil, geralmente eles são situados aí a cada 25 quilômetros, alguns casos mais, outros casos menos, tá? Um estudo que eu fiz há alguns anos mostrou que a velocidade média do Brasil é em torno de 40 km por hora, isso tende a aumentar, né? Já tem alguns anos, isso foi um estudo de 2017 que eu fiz, em uma operadora ferroviária no Brasil. Tá? Uma operadora com mais de 5 mil quilômetros de extensão, a média era 40 por hora. Então, se você tem aí essa distância e essa velocidade, você tem aí um intervalo de aproximadamente 37 minutos, quase 40 minutos, né, para você ter um trem entre licenciamentos. Então, algum veículo que esteja parado nesse desvio, esperando um trem em sentido contrário, ele teria que esperar no mínimo nessa velocidade média, nessa distância, aproximadamente 40 minutos. Então, aí a vantagem, né, de você ter uma linha duplicada, você tem uma quantidade maior de desvios. Tá? Outro ponto interessante que eu tenho que pensar na operação, né, é a tração distribuída, o famoso trem Locotron, né? Esse trem é um trem onde eu vou ter uma ou mais locomotivas na cabeça, eu posso ter uma sequência de uma, duas, três locomotivas na cabeça, eu vou ter uma sequência de vagões, depois eu vou ter mais algumas locomotivas no meio do trem, e mais a sequência de vagões. Isso é chamado tração distribuída, né? Também conhecida aí também como locotrol. E essa locomotiva líder, então, ela que comanda o restante do trem. Então você tem um maquinista apenas aqui na cabine principal. Agora veja, já existem alguns testes, né, alguns trens na Austrália, por exemplo. No Brasil já foi feito um teste com um trem, onde você não tem nem maquinista, tá? Você vai ter o futuro, então, é você ter o trem totalmente sem maquinista. Trens nessa configuração, uma quantidade enorme de vagões sem nenhum maquinista, tá? Então você vai ter a comandante e a comandada. Então você pode ter duas situações onde você tem locomotivas, né, que vão tracionar uma série de vagões. Bem, qual que é a grande vantagem? Vamos supor que eu tenho aí, nessa configuração de baixo, duas locos. Eu tenho, então, nesse primeiro ponto aqui, ó, a força de engate, a força de tração nesse engate, ela é máxima, em comparação aos demais vagões do trem. Nesse ponto, então, eu tenho uma força máxima de tração nesse engate. E aí, o que ocorre? Próximo engate, mais um engate, mais um engate. Ao longo do trem, então, no último vagão, eu não tenho mais nenhum outro vagão conectado no engate. Então, a força no último vagão é zero. Então, tem lá uma curva parecendo com essa aqui, ó, onde a tração é máxima, lá embaixo a tração é mínima, né? No caso de um locotrol, né, de um trem nesse sentido, eu vou distribuir essa força de engate. Eu vou ter um gráfico semelhante, mas com uma magnitude de força menor, porque eu vou ter essa configuração, depois eu vou ter essa configuração. Então, eu faço uma tração distribuída, eu consigo, então, tracionar mais vagões e reduzir a força do engate. Outro ganho que eu tenho também nesse tipo de configuração
o que me permite hoje em dia ter trens aí de 300 vagões, alguns testes até com trem de mais de 500 vagões já foram feitos, é justamente com a tração distribuída. E outra grande vantagem que nós vimos na última aula, em relação ao freio, que é pneumático, né? Na hora que eu tenho o alívio de freio, né? Esse alívio ele ocorre, então, da locomotiva sentido vagões. Esse fluxo de ar, então, na situação de baixo, eu tenho uma quantidade, uma extensão maior para esse fluxo de freio, esse fluxo de ar ocorrer para eu ter aplicação de freio. Ao passo que na configuração de cima, distribuída, né, esse fluxo de ar ele vem em blocos, né, ele vai ocorrer em blocos, primeiro nesse bloco, depois ele vai ocorrer nesse bloco. Tá? É todo computadorizado, né, o que o maquinista faz na locomotiva líder, vai aí ser replicado nas locomotivas comandadas, e você tem, então, antes, às vezes, uma quantidade maior de vagões para você ter uma aplicação de freio, agora você tem uma quantidade menor, o freio é mais eficiente também. Você tem economia de combustível, tá? E, para quem não sabe, o consumo de diesel, né, numa ferrovia de carga, é o item mais caro da ferrovia. Então, você está levando mais carga com um trem maior, com redução de consumo de diesel e também com algumas vantagens, né? O problema realmente é você ter um comprimento muito grande de um trem, aí você tem que preocupar nos desvios, você tem que ter um desvio maior ainda, se for o caso. Tá? Mas o que pode acontecer quando você está descendo com esse trem em sentido exportação, trem carregado, esse trem, né, vamos aproveitar aqui essa figura, esse trem ele tende a passar na linha principal, que é essa aqui de cima. Ele segue direto, sentido exportação. Então, vamos supor que do lado direito é o continente, do lado esquerdo é o mar, né? O trem está indo no sentido exportação, carregado. Geralmente, as trajetórias desses aparelhos de mudança de vias ficam travados para o sentido exportação. E aí o trem de volta que vai entrar no desvio. Ou seja, o trem carregado ele vai ter sempre a preferência. Com um outro detalhe, eu consigo desmembrar também o trem em blocos, se for o caso. Ele vai todo acoplado, locotrol, né, tração distribuída, e na volta eu divido esse trem em dois, por exemplo. Trem 1, depois eu posso dividir também em trem 2. E aí o que ocorre? Eu tenho um trem menor e eu consigo, às vezes, encaixar esse trem menor no desvio menor. Né? Tem essa vantagem aí. Então, como eu já havia comentado, eu tenho aí uma redução, né? Eu divido aquele gráfico anterior grandão em dois menores ou mais gráficos menores, eu tenho uma redução aí na força de engate, tem uma economia de combustível, né? E tem uma redução aí da distância de frenagem, né? Que vai me dar aí uma eficiência maior de freio. Consigo também distribuir o trem, que antes era AB, aí em trem A e trem B, no retorno, né? Aqui um exemplo então, do estudo que eu fiz, na verdade foi 2015, né? Eu tinha falado 2017. Eu peguei aí da FCA, eles ajudaram, né? Eu fiz a solicitação de informação, eles responderam a velocidade média em dado ano aí em relação a esses pares de estação. Então veja que hoje no Brasil, nessa operadora em específico, nesse ano, isso aqui, como eu já disse, tende a aumentar. Você tem, então, velocidades um pouco acima da média que está aqui embaixo, 35, você tem aí 40, outros 50, né, outros bem menores, você vai ter 24, né, 16 km por hora. Então veja que isso depende do segmento, do relevo, né? E na média aí deu 35 com um desvio padrão de 9. Para a gente ter noção das velocidades realmente desenvolvidas no Brasil. Nessa ferrovia de bitola métrica, a VMA, né, velocidade máxima admissível no trecho, era de 60 por hora. Então veja que o trem, em geral, não chega a 60. Isso é uma característica, às vezes, de ferrovia para ferrovia. Você pega uma estrada de ferro Carajás,
o trem lá já vai andar muito próximo dos 80 por hora. Então, bitola larga, um relevo favorável, curvas de raios longos, isso favorece bastante, né? Trens com manutenção em dia, a ferrovia mais rica do nosso país. Bem, aqui um exemplo, né? É uma linha de bitola mista, tem uma larga de 1.600 milímetros com a métrica, e aqui uma foto mais antiga, né? Onde eu tinha o transbordo de carga. Então, chegava um trem de bitola métrica, eu tinha que fazer o transbordo de carga de um trem para o outro. Então, isso aqui consegue ser minimizado com a bitola mista. Tá? Mas, em alguns casos, talvez eu tenha que fazer esse tipo de transbordo de carga. Tá? Então, a se tratar de Goiás, né, onde nós estamos, esse mapa está um pouco mais antigo, mas ainda é o vigente. Nós temos aqui, chegando em Goiânia, apenas um ramal da própria FCA, né? Que vai abastecer, na verdade, de combustível ali em Senador Canedo. Essa linha ela estava inoperante, eu não sei se voltou. Todo ano, agora nós estamos na pandemia, mas todo ano a gente fazia uma visita técnica lá, levar os alunos para conhecer essa linha em loco. Infelizmente, esse ano não vai dar para levar vocês. E é um entroncamento, né, que vai levar para Brasília, Senador Canedo. Agora, com a Ferrovia Norte-Sul, cortando aqui, nós vamos ter outras opções aí de via férrea no nosso país. Ok? Bem, aqui um exemplo de uma moega, onde aí uma carreta está fazendo a descarga, e essa descarga pode ser levada aí para vagões, né, para ser levado via trem. Aqui nós temos um exemplo de uma tulha, um vagão sendo carregado com grãos. Então, vai ser um vagão tipo hopper, né? Esse vagão carregado então por cima, tem uma escotilha no topo. Então, você tem essa carga sendo efetuada. Tulha é muito comum, né? É uma estrutura muito comum que nós temos aí para fazer carga desse tipo de vagão fechado com grãos, milho, soja, etc. Aqui está uma foto, uma tulha lá em Palmas, tá? E aí na ferrovia eu vou ter que ter um desvio próprio, né? Onde o trem vai passar debaixo dessa tulha e ele vai sendo carregado. Então está aqui um exemplo onde o trem está chegando aí na tulha para ser carregado. Então, geralmente, ao lado dessas tulhas, a gente tem silos. Esses silos, então, armazenam aí os grãos que vão ser descarregados. Outra foto. E uma pera. Então, o que ocorre? Nesse ponto aqui, ó, você tem a tulha, que é o que eu mostrei nas fotos anteriores. Então, você tem alguns silos que vão armazenar esses grãos, né? O trem, então, ele vai vir numa dada direção, ele vem fazendo essa volta, Veja que ele está todo já com os vagões acoplados, tá? Todos acoplados. E aí ele passa dentro dessa tulha, cada vagão vem passando dentro dessa tulha, como vocês viram aqui, vai sendo carregado, tá? E ele então sai ainda formado. Então, nesse tipo de carga, eu não tive aí desmembramento do trem. E ele volta, né? Pode ser sentido contrário também, ele vem nesse sentido e volta no outro, não tem problema. E aí eu tenho o tipo de carga. Aí o Pedro está perguntando, né? Qual o tempo de carregamento na tulha, né? Tulha não, né? Tulha. Então, depende, né? Depende da tecnologia empregada. Mas isso, alguns vagões em geral vão demorar aí alguns segundos ou alguns minutos, né? A gente pode falar, por exemplo, cada vagão vai ser carregado, às vezes, dependendo da tecnologia, 2 minutos. Aí você faz a conta, né, para cada vagão, a quantidade aí de vagões do trem, você tem o tempo total, viu, Pedro? Mas depende da tecnologia, do tipo de carga que você está colocando, o tamanho do vagão, se é bitola métrica, se é bitola larga. Tá? Aqui são vídeos, né? Deixa eu voltar aqui.
Era um vídeo também. Só que tem um vídeo aqui. Aqui é uma descarga, né? Tem um outro produto, é carvão, mas para vocês verem ele descarregando pela parte inferior. Tá vendo como é que é rápido, Pedro? A descarga, ela tende a ser um pouco mais rápida mesmo, né? Que também depende da carga. Mas os dispositivos são feitos realmente para ser a coisa mais rápida, para você ter celeridade, né, na movimentação. Então, existem N vagões, N tipos de forma de descarregar. No último vídeo eu mostrei na última aula, eu mostrei um vídeo para vocês, né, de 2 vagões no gerador, né, gerando ao mesmo tempo. Vocês perceberam que o que mais demora é chegar com o vagão próximo ao gerador. Depois que ele está no gerador, simplesmente é alguns segundos para você fazer o movimento. E novamente o gerador, ó, você tem diversos tipos, né, de gerador que vão gerar apenas um vagão, que vão gerar 2. De novo, vamos mostrar o vídeo de novo. Ó, esse vídeo todo, ele tem aí 1 minuto e 40. Então o que mais demora é o vagão chegar lá, ó. A gente tem que vir para trocar. Vocês viram que é bem rápido, né? Aqui o vagão, né? Olha só o problema que deu. Ó, a descarga manual. Tá vendo, Pedro? Pode filmar então? E agarrou a carga. Agarrou no fundo do vagão aí, ó. Olha que trabalheiro isso aí. Uma trabalheira, né? Realmente. Mas é porque molhou a carga, então, né? Não sei. Não sei. Tem várias questões envolvidas. Bem, alguns pontos importantes aí da formação de um trem, né? Os vagões mais pesados devem estar mais próximos às locomotivas, justamente em função daquela força de engate, né? Então você já coloca logo os mais pesados próximo da locomotiva e você vai fazendo uma distribuição melhor dessa força de tração. Geralmente os vagões são engatados por grupos, com uma diferença de peso não maior do que 20 toneladas. Tá? Então você vai agrupando, né, do mais pesado para o menos pesado e tenta dividir em grupos. Cargas perigosas especiais podem ter posicionamento diferenciado no trem. Algum tipo de carga, por exemplo, uma amônia, você não pode colocar perto da locomotiva, risco de explosão, etc. Então, a depender do tipo de carga, às vezes você tem algum procedimento
especial, tá? E essa formação do trem também pode considerar o destino, porque às vezes eu não vou levar todo o trem para exportação no porto, por exemplo. Eu posso parar com alguns vagões em alguma cidade no meio da viagem, né? Vagões com container, pode ser que tenha algum destino intermediário. Então, eu também penso nisso na hora de formar o trem para facilitar esse desmembramento. Tá? Tipos de licenciamento, né? Eu tenho licenciamento aí, basicamente existem dois tipos, isso aí evolui a cada dia. Nós temos basicamente o licenciamento por intervalo de tempo e o licenciamento por intervalo de espaço. Tá? Então, por intervalo de tempo, aqui está a segurança precária, mas depende aí do dispositivo de segurança. Por exemplo, em São Paulo, você tem lá o metrô, né? Às vezes, no horário de pico, você vai ter uma composição a cada X tempo. Então, você tem aí um licenciamento por intervalo de tempo. Lógico, existem dispositivos automatizados, né, que vão controlar a distância entre trens para você não ter uma colisão, se o da frente, por exemplo, começar a andar mais devagar por algum motivo qualquer. Tá? Então, lá em licenciamento, lá em sinalização, a gente vê uma série de equipamentos que podem fazer esse tipo de controle. Mas eu posso ter, esse é um caso muito comum em sistema de passageiros, e posso também ter por intervalo de espaço. Não que eu não possa ter também por intervalo de tempo em trens de carga. Mas aí eu tenho, no caso de espaço, eu tenho um espaço físico entre os trens, né? E isso pode ser uma seção de bloqueio, né? Geralmente um sistema intertravado, você tem um controle da posição de cada um, ou de uma posição específica, né? Ou uma posição relativa, por exemplo. Vamos supor que eu tenho uma seção de bloqueio de 25 quilômetros, numa linha não sinalizada, aonde um trem adentra nessa seção de bloqueio, dividida entre pares de estações. Eu sei que o trem está dentro desses 25 quilômetros, então eu só vou lançar o próximo trem dentro dessa seção de bloqueio quando esse trem que estava aqui sair. Aí eu posso lançar outro trem aqui dentro dessa seção de bloqueio. Tá? Mas eu posso ter aqui eu dei um exemplo de 25 quilômetros, mas eu posso ter uma seção de bloqueio aí de 500 metros. Depende do meu sistema. Então, eu vejo que quanto mais intertravamento eu tenho, mais condição de controle eu tenho, né, mais próximo ali da posição do trem vai ficando, né, a minha localização, né, onde eu sei onde o trem se encontra. Já vou mostrar uma foto de um painel aí do CCO. Ok? Então, por intervalo de espaço, eu tenho uma garantia, né, de existência aí de duas estações, postos de licenciamento, pela existência de sinais. Antigamente, isso era feito através do staff elétrico. Tá? Então, você tinha um trem que estava partindo da estação A para a estação B, você tinha essas duas estações interligadas eletricamente, né? E aí um trem que saía de A sentido a B, ele levava um bastãozinho mesmo de metal, igual você está vendo aqui nessa foto, ó. Nessa máquina tem vários bastõezinhos. E ele saía, então, da estação A sentido estação B, junto do maquinista, né? Dentro da locomotiva tinha esse bastão, e aí ele chegava na estação B e entregava esse bastão. Então você pulava de uma máquina para outra com esse bastãozinho, né? E aí o que ocorre? Você tinha um controle desse licenciamento através desses bastõezinhos. Você só liberava um próximo trem quando você tivesse, então, a certeza que você tinha um bastãozinho lá chegando, né? Uma forma de licenciamento mais antiga. Tivemos licenciamento por talão, né? Você tinha um talão que tinha que ser entregue lá para fazer o controle. Hoje em dia isso é controlado via satélite, né, com GPS. Então você tinha uma maior precisão, mas ainda algumas ferrovias operam dessa forma, né? Ferrovias, às vezes, particulares, que tem um custo, né, de CCO mais baixo, então você tem esse tipo de situação, mas o fato é que você não pode colocar dois trens na mesma SB, principalmente em sentidos contrários, né? Você pode ter uma colisão frontal aí. Então, aqui é uma foto de um CCO mais moderno,
Então, hoje é tudo computadorizado, né? Você tem um telão que fica lá na frente, que vai ter toda a posição dos trens, você tem isso em cada computador também, vários controladores que vão fazer, geralmente, controles por regiões, né? Você tem o geral e você tem micro-regiões, micro e macro-regiões, e eles vão fazendo esses controles. E aí você vai ter os gerentes, né? Que vão controlar regiões maiores, etc. Existe um dispositivo que é o... Eu vou pular esse vídeo. Existe um dispositivo chamado Homem Morto, né? Esse dispositivo é um dispositivo que fica dentro da locomotiva, que aleatoriamente, dentro de um intervalo curto de tempo, ele assoa uma sirene dentro da locomotiva, para saber se o maquinista morreu, né? Ou se ele não está lá por algum motivo. E esse dispositivo, ele penaliza a locomotiva, ele simplesmente vai desligar a locomotiva, né, vai ativar os freios, vai estacionar a locomotiva, vai parar o trem, né, e ou vai manter ela ligada, mas parada, ou ela vai desligar algum componente do trem. Chama dispositivo Homem Morto, tá? Tem um canal aí do YouTube, que eu sempre recomendo, que tem esse vídeo, depois vocês assistam lá, que é o canal do Decapode, tá? Então assistam esse vídeo nesse canal aí, que eu recomendo, é um canal bacana pra caramba, vídeos de alta qualidade. Não conheço o dono do canal, mas mérito tem que ser dado. Então, o que ocorre? Cada trem tem um prefixo, né? Você pode ter, a depender da concessionária, você pode ter uma série de prefixos diferentes. Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, você pode ter um prefixo M001, né? A letra, em geral, vai representar a categoria do trem, né? E é determinada pelo tipo de mercadoria, pelo serviço que o trem executa ou pelo usuário. Você pode ter uma linha aí com mais de um usuário frequentando essa via. Você pode ter uma letra também para identificar usuários distintos, ok? E aí você vai ter uma tabela de numeração e, geralmente, né, ela tem sentido, se ela vai ser um número par ou ímpar, tem sentido. Você pode, por exemplo, falar que sentido importação é número ímpar, sentido exportação é número par. Mais uma vez, isso depende, então, da concessionária. Então, com alguns exemplos, né? Não que tenha que ser isso aqui que eu estou apresentando, tá, pessoal? Você tem aí uma composição, uma letra A, pode ser um alto de linha, né? Aí você tem, para diferentes corredores, muda a letra. Se fosse letra A, seria para corredores centro, sul e oeste. Se fosse para a letra B, também seria alto de linha, mas para corredores norte e leste. C seria um trem cargueiro, um E, um expresso, um I, um trem de inspeção, um J, um trem de grãos. Veja que isso depende de cada ferrovia. Tem ferrovia que não vai carregar grãos, né? E aí vocês já entenderam, né? P de petróleo, R de reparo, S de trem de socorro, tá? X, um trem químico, né? Y, um trem com cimento, e aí vai. Então, lá no centro de controle operacional, você vai ter, então, um painel semelhante a esse, né? Existem diversos tipos de painéis, e você vai ter o nome do pátio, da seção de bloqueio, geralmente dado por siglas, tá? Mas é um nome que é dado por siglas. Veja que esse trem C, então, que seria um trem cargueiro, ele está aí com o número 272. Então, ele está 272 porque ele, geralmente, porque ele está par, ele está indo no dado sentido, se fosse ímpar, seria no sentido oposto, né? Tanto é que você tem uma setinha aqui, ó. Tá vendo? Repara que tem uma setinha que está definindo o comprimento, o sentido do trem. E ele está com o número par, ó, 272. Já que do lado direito, você vê um trem com o prefixo P, P177, já está com o número ímpar no sentido contrário, né? Então você pode ter esse tipo de movimentação. Agora vamos entender um pouco essas cores. O trem que está com o verde, ele está com licenciamento, ele está com licenciamento autorizado, tá? Então, por exemplo, ele está verde. Ele está com o licenciamento, né, autorizado para andar dessa seção de bloqueio SH até a seção de bloqueio FT.
Aqui na seção de bloqueio FT, ó, no PAT FT, por exemplo, ele tem uma linha de desvio, onde ele está com licenciamento para entrar na linha de desvio. Tá? Parece que tem um outro tipo de trem, C039, parado na linha principal. Então, esse trem aqui está com ordem para entrar no desvio. Lógico, eu vou colocar esse trem no desvio se ele tiver comprimento para tal. Né? Daqui para trás, ó, nessas outras seções de bloqueio, ele está restrito de movimento, né? Ou seja, ele pode ser que ele já tenha passado, né? Ou que ele esteja nesse segmento. Tudo indica que ele está aqui nesse segmento, os outros foram os segmentos que ele passou, e está vindo aí na cauda dele um trem prefixo B015. Então, você só vai lançar esse trem B para cima do trem C se você tiver certeza que eles não vão ter uma colisão. Tá? Então, o CCO remotamente vai fazer esse tipo de controle. E vão ter situações que você vai ter um monte, né, de complicações. Trem vindo em sentido contrário, você vai ter que jogar um para o desvio. Né? Então, aqui tem alguns exemplos. Ó. Embaixo, você tem um trem X indo no sentido da esquerda para a direita. Você tem também um trem C indo no sentido da esquerda para a direita. Né? E você vai fazendo esses controles aí. O CCO basicamente vai fazer esses controles. É o principal trabalho do CCO, entre outros trabalhos também. Tá? Ele vai fazer o controle operacional aí na movimentação dos trens. Antigamente, nós ainda temos as macros, mas hoje em dia o negócio está mais evoluído, né? A comunicação do trem que estava no trecho com o CCO era feito com macros. Lembre-se o seguinte, essas comunicações, essa transmissão de dados, né, ela consome dados, ela consome bytes, e você, quando você manda uma mensagem usando apenas um código, que aqui está escrito como macro, né, 00, 01, 10, por exemplo, isso aqui está sendo transferido usando dados, né, dados móveis, e a gente está colocando aí poucos bytes, porque a gente não estaria mandando uma frase, a gente estaria mandando apenas um código, né, que quer dizer uma frase. Então, isso foi usado, né, no início aí vamos dizer assim, da informatização, né, dos trens, né, da movimentação dos trens. A gente usava essas macros, porque pacote de dados, né, com contrato com empresa para fazer transmissão de dados via satélite ou usando outro tipo de tecnologia é muito caro. Hoje em dia está mais fácil, você tem aí, às vezes, segmentos todo com 3G, 4G, está vindo aí o 5G, você tem torres de rádio mais consolidadas, mas antigamente a gente fazia através dessas macros. Então, quando o trem, por exemplo, ia sair da via, mandava o sinal para o CCO, 10, né? Então, você tinha várias macros que vão... Você tem uma tabela de macros que vai falar uma série de informações do que está acontecendo. Tá? Então, isso aconteceu, nós ainda temos alguns casos que aí o macro ainda funciona. Tá? Então, tem vários tipos, né? Você tem aí defeito em locomotiva, licença, você pede uma autorização para entrada na via, aí você tem quem vai dar o comando, quem vai receber o comando, se é o CCO, se é o maquinista, tá? Então, você tem diversos tipos de comando que até hoje são utilizados, tá? Em algumas ferrovias. Parada imediata, o CCO dando um comando, mandando o trem parar imediatamente. E o computador de bordo, ele pode ter uma programação para quando ele receber essa macro, ele executar alguma operação. Por exemplo, o CCO pode dar um comando de parada imediata. O computador de bordo vai identificar essa macro e vai executar a parada imediata. Pode ser uma ordem. O CCO remotamente consegue parar um trem na via. Né? Só não vai parar se esse dispositivo que está embarcado no trem falhar. Mas ele vai conseguir fazer esse tipo de ação, sim. Tá? Então, aí uma série de macros, só para vocês terem noção. Tá? É uma comunicação aí entre o CCO e os veículos que estão na via. Bem, vamos para a definição de capacidade de tráfego aí
de uma via, tá? Então, nós vamos admitir aí um regime de licenciamento a intervalo de espaço. Então, um trem não pode partir de uma estação antes que o precedente tenha atingido a estação ou sinal de bloqueio seguinte. Então, nós temos, né, aqui é uma equação muito simples, que a gente tem que velocidade é igual a distância sobre tempo, né? Então, foi isolado o tempo, então eu tenho que tempo é igual a distância dividido pela velocidade. Certo? Eu posso falar, então, que essa capacidade de tráfego, né, vai ser 24 horas dividido pelo tempo. Então, fazendo as devidas conversões aí, eu tenho que 24 horas, né, tempo, distância sobre velocidade, faço a substituição, faço as inversões, a devida matemática, vou chegar aí que a capacidade de tráfego vai ser um número, tá? Dividido aí por 24 horas, vezes a velocidade, pela distância. Então, ó, considerando uma linha singela, né, o intervalo entre os trens T será o tempo necessário para percorrer uma distância D, na velocidade V. Tá? Então, para 24 horas, uma linha que funciona 24 horas, eu tenho que a capacidade de tráfego é igual a essa equação. Muito simples. Né? Então, se eu tiver uma velocidade média de 35 km por hora, e vocês viram que a gente conhece essas velocidades, né? E uma distância de 25 km, que a gente conhece também a distância entre as seções de bloqueio, é só jogar na equação. Ó. 24 horas vezes 35 km por hora dividido por 25 km. Isso vai me dar 33,6, eu vou arredondar sempre para baixo, então eu tenho a capacidade de tráfego nessa via de 33 trens. Então, 33 trens vão conseguir percorrer 24 horas nessas condições aí médias, né, de 35 km por hora média. Então, eu consigo dimensionar para essa via 33. Se eu tiver que lançar mais trens por dia nessa via do que 33, nesse exemplo, eu vou ter que fazer algumas condicionantes. A primeira delas é aumentar a velocidade. Se eu aumentar a velocidade média dos trens, eu vou conseguir colocar mais trens por dia nesse segmento. Outra forma de eu colocar mais trens nessa via é reduzindo a distância entre os cruzamentos. Que agora está de 25 km, eu coloco, por exemplo, a cada 10, a cada 12,5, né? Então, eu vou reduzir as seções de bloqueio, consigo colocar mais trens dentro dessa seção. E uma terceira forma é duplicando essa via. Se eu duplicar essa via, eu também consigo colocar mais trens dentro desse segmento. Mas vamos considerar algumas complicações, né? A equação anterior considera a mesma velocidade nos dois sentidos. Se eu tiver tempos isolados para cada sentido, essa equação muda. Então, ela passa a ser da seguinte maneira, né? Então, eu vou jogar tempos isolados nos dois sentidos. Então, ó, a gente verifica que o aumento da capacidade de tráfego está associado ao aumento de velocidade dos trens, né? Redução das distâncias, como eu já disse. Agora, se eu tiver ainda velocidades diferentes, tanto no sentido importação como no sentido exportação, e ainda tiver aí uma perda de tempo nos cruzamentos, porque na prática, o que ocorre? Não é imediatamente, em segundos, né? Um trem passa pelo outro, o outro já vai. Esse trem, ele, às vezes, que está lá no cruzamento, ele está um tempo esperando. Ele já está um tempo lá parado, esperando. Aí, quando o outro trem passa, ele tem que começar a entrar em movimento. Então, não quer dizer, né, que ele está totalmente operável quando você tem um cruzamento entre trens. Esse trem ele pode ter, né, que ligar o trem. Já aconteceu de eu ficar em desvio de cruzamento e ficar esperando 3 horas ou mais por alguma avaria do trem preferencial que está vindo no sentido contrário. Aconteceu alguma coisa, mas a preferência é dele, a gente ficar lá 3 horas parado num desvio de cruzamento esperando, né, para fazer o cruzamento. Então, você tem aí um outro fator, né?
que vai ser aí o tempo de perda no cruzamento entre os trens. Tá? Então, as equações, elas vêm numa sequência, você faz, então, a conversão aí de 24 horas para minutos. Veja que aqui eu tinha o coeficiente 2, esse 2, então, ele aparece aqui, ó, 2 vezes 24 vezes 60. Então, você tem a conversão de minutos num dia para 2 sentidos. Tá? Além da perda de tempo, que é esse fator aqui, θ, eu tenho o fator K, que é o fator de redução. Esse fator, geralmente, ele tá entre 0,6 e 0,8, tá? E ele está atrelado à eficiência de cada ferrovia. Então, eu consigo ter um tempo, realmente, da perda ali, que o trem está parado, né? Num dado cruzamento, esperando o outro trem cruzar, e ainda tem o fator de eficiência da ferrovia. Essa equação é conhecida como equação de Coulson, né? E ele vai me dar aí a capacidade de tráfego na via, quantos trens eu vou conseguir colocar num dado segmento. Essa equação, então, que a gente usa para definir isso. Bem, então, analisando essa equação, a gente consegue identificar, né, que a adoção de sistemas de bloqueio automatizados resulta em aumento significativo na capacidade de tráfego. Por quê? Simplesmente porque eu não tenho... quando eu automatizo a minha via, consigo ter uma coisa mais bem preparada, eu tenho a redução desse fator θ e tenho, né, o aumento desse coeficiente de eficiência. Investir em tecnologia numa via, né, me aumenta a eficiência. Automaticamente eu aumento a capacidade de tráfego, que é o número de trens naquela via. Certo? Bem, então, a programação de um trem, quais são os pontos de interesse? Ó, linhas singelas e duplas. Então, a gente já percebe que duplicar a ferrovia reduz a distância entre as estações, ou seja, eu tenho maior eficiência. Pontos de ultrapassagem, os desvios, né? Aumentar os pontos de ultrapassagem reduz a distância entre as estações. Estações aí, seções de bloqueio, tá, pessoal? Às vezes não é uma estação materializada, às vezes é só um segmento na via e a gente faz a diferenciação, né? Aqui uma seção de bloqueio A, depois uma seção de bloqueio B. Você tem a via, a gente divide ela em seções de bloqueio. Seção de bloqueio A, seção de bloqueio B, seção de bloqueio C. Posso chamar isso de estações também, se for o caso. Tamanho da composição, né? Alterar o tamanho da composição ocasiona variação na velocidade e na capacidade de cruzamento entre trens. Então, é um ponto que eu tenho que pensar. Esses são pontos que eu tenho que pensar quando eu faço aí o desenvolvimento na programação de trens. Tipo de carga transportada. Altera a velocidade média. Local de descarga, local de carga e descarga, né? E os equipamentos disponíveis para tal. Isso vai impactar no ciclo total. Aquele fator parado lá, se eu quiser fazer a análise de um trecho onde eu tenho numa extremidade de carga ou numa extremidade de descarga. Uma medida que é comumente feita no final aí das ferrovias, quando chega nos portos, né? É sempre feita uma medida do tempo que um trem leva para fazer toda a sua descarga e estar preparado para voltar para o continente. E o mesmo é feito lá na carga, né? A gente avalia o tempo que demora para um trem fazer a carga. Porque eu tenho que girar o ciclo de vagões, eu tenho que ter uma quantidade de vagões tal qual eu consigo sempre deixar o vagão em operação. Não posso ter vagão sobrando, né? E a falta de alguns vagões é sempre saudável, não uma falta grande, mas alguns vagões, né, quer dizer que eu tenho sempre carga a ser transportada. A velocidade média no trecho, né, eu conheço isso pelo histórico dos trens, e a melhoria na via permanente vão impactar na velocidade média. Se eu tenho aí uma via com uma grade mais perfeita, com uma melhor documentação, melhores trilhos, eu consigo aumentar a velocidade. Portanto, veja que eu consigo aumentar a capacidade de tráfego de um dado segmento, pelo aumento da velocidade média. Então, veja que uma coisa está atrelada na outra, né? A operação está atrelada na qualidade da via, que está atrelado também na tecnologia empregada na operação, que está atrelada à qualidade dos equipamentos
como as próprias locomotivas. Locomotivas muito velhas não vão ter uma capacidade de tração como as mais novas, por exemplo. Uma via congestionada vai impactar na velocidade dos trens. Em alguns segmentos no Brasil a gente tem congestionamento, né? Por exemplo, Porto de Santos. Ali é o caos, né? O principal porto do Brasil, você tem ali um certo congestionamento. A comunicação com o CCO pode interferir também nessa programação, tá? Porque eu não vou fazer nenhum procedimento se eu não tiver uma comunicação efetiva com o CCO. Eu não posso adentrar de uma sessão de bloqueio ou sair de uma sessão de bloqueio sem ter a autorização prévia do CCO. Se essa comunicação falha, eu tenho que ficar parado, esperando uma decisão superior, tá? A preferência entre trens também interfere na velocidade média. Então, aqui tem um gráfico de circulação, é um gráfico muito comum, que tem aí... o pessoal do CCO sempre vai medir isso, né? Então, um exemplo, eu tenho aí várias estações, ou distâncias, né? Como eu já disse, não necessariamente estações, A, B, C, D, E, F, G. E aqui no eixo Y, no eixo X, eu tenho o tempo. Então, por exemplo, o trem A, eu tenho 2 trens aqui em cima, saindo, o trem A, desculpa, da estação A, 2 trens, o azul e o vermelho, sentido estação C. Depois eu tenho, na estação C, um trem verde indo sentido estação A. Lógico, eu não posso lançar aqui na estação A esses 2 trens ao mesmo tempo, a não ser que tenha uma linha duplicada para tal, né? Então, nesse gráfico a gente percebe, olha, soltei o trem A. Ele vai demorar esse tempo aqui, né, esse delta tempo aqui, para fazer o percurso da estação A à estação B. Na estação B, nesse exemplo aqui, ele ficou parado, então veja que o tempo está passando, mas ele não teve movimento, então ele ficou parado aqui na estação. Depois ele foi sentido estação C. Na estação C, veja que ele ficou parado um tempo. Esse tempo que ele ficou parado, veio o trem sentido contrário, o trem verde, e cruzou com ele. Então, esse tipo de controle é muito comum, e você vai ter gráficos de circulação enormes, né, com um monte de linha na tela, e o pessoal que trabalha com controle de trens faz análise desses gráficos, né? Veja que o trem vermelho, ele saiu da estação A um pouco depois, né, do trem azul. Esse tempo aqui vai ser o que a gente pode chamar de headway, por exemplo, intervalo entre os trens. Tá? Então, saiu, tive, então, esse trem. No gráfico, a gente percebe que o trem vermelho ficou menos tempo parado do que o trem azul. Também seguiu o sentido da estação C, depois seguiu a sua viagem. Então, na estação C, ó, eu tive aí um cruzamento entre o trem azul, vermelho e verde. Na verdade, o vermelho com o verde e depois o verde com o azul. Esse tipo de situação pode acontecer. Tá? O azul, por exemplo, chegou lá na G, na estação G, e depois ele seguiu de fora a fora, com toda a sinalização, até chegar na A novamente. Pode acontecer. Tá? Um exemplo aí, então, de gráfico. Vamos dar um outro exemplo, ó, de um ciclo de carga e descarga de um trem. Vamos considerar um trem com 100 vagões, cada vagão aí aproximadamente 15 metros, então totalizando aproximadamente 1.500 metros. Tá? Primeiro ponto de atenção que eu tenho que ter são para os desvios. Será que os desvios, cabe esse trem? Se eu precisar de lançar esse trem para um desvio, já tem que pensar, na verdade, eu vou lançar esse trem para um desvio? Bem, vamos considerar que o trem demora aí 8 horas para ser carregado. Tá? Vamos considerar que o trem demora 3 horas para ser formado. Veja que a formação do trem é engatar vagão por vagão, é um procedimento que vai demandar um auxiliar de maquinista, né, todo um procedimento de conferência das mangueiras de ar, para ver se não tem um vazamento de ar, né, checagem de freio,
outros procedimentos operacionais. Se eu tenho uma distância percorrida em linha singela de 1.000 quilômetros, e se eu considerar um desvio a cada 25 quilômetros, eu teria aproximadamente 40 desvios. Se eu considerar que o trem para em 50% dos desvios por 40 minutos, eu vou fazer, então, dos 40 desvios, 20 desvios vezes 40 minutos, os demais ele passaria reto, né? Eu tenho 800 minutos, que dá aproximadamente 13 horas e 30. Né? Se eu considerar que ele está fazendo isso de ida e volta, eu tenho aí 2 vezes esse valor, eu teria 27 horas só do trem parado. Veja que essa consideração de 40 minutos é aquela que eu fiz lá anteriormente, para 25 km, uma velocidade média de aproximadamente aí, 35, 40 km. Foi mais ou menos o que eu coloquei lá. Aqui está 35. Né? Então, eu sei mais ou menos determinar esse tempo que vai estar parado em cada desvio. Alguns mais, outros menos. Isso aqui seria uma média, por exemplo. Considerando uma velocidade média de 35 km por hora, logo eu vou gastar 28 horas e 30 minutos, né, para percorrer essa distância. Se for ida e volta, vai dar aí 57 horas. Então veja que num exemplo de ciclo de trem, eu vou somando as condicionantes. O tempo em marcha, o tempo parado, né, quanto tempo ele vai ficar desvio, quanto tempo que eu vou demorar para carregar, descarregar, para formar. Bem, vamos considerar que eu tivesse aí a distância ser percorrida em linha duplicada, por exemplo, 500 quilômetros. Logo, em linha duplicada, a velocidade média tende a aumentar, a 50 km, né? Então, se eu fizer a conta, eu vou gastar 10 horas para fazer esse percurso, essa velocidade. Se for ir de volta esse percurso, eu tenho, então, 20 horas. Vamos considerar que o trem fica esperando 2 horas para licença de descarga. Chegou lá no porto, fica parado esperando uma licença de descarga. E os vagões demoram aí 4 horas para serem descarregados. Não tem lavagem dos vagões. Eles vão descarregar e já vão voltar. No retorno, o trem demora aí mais 4 horas para ser triado, né? Você parar alguns vagões, se for o caso, e inspecionado. Tem que fazer nova inspeção para ele voltar de viagem. Total, então, com essas premissas, um exemplo aí, né, eu teria 125 horas ou aproximadamente 5 dias. Então, é uma consideração próxima da real, tá? Ou seja, 5 dias para esse trem fazer toda essa movimentação. Aqui está um exemplo real, tá? O transit time real de uma ferrovia brasileira para algumas mercadorias diferentes. Está aqui na coluna central, então tem ferro-gusa, minério de ferro, álcool, né, celulose, sal, areia, óleo diesel. E algumas estações, por exemplo, ó, de Campo Grande para Replan, com álcool, né? Então tem algumas seções de bloqueio. Então, o que acontece? Eu tenho um transit time dessas mercadorias. Isso aqui é uma tabela real, tá? Que eu levantei, que eu tirei aí de uma fonte já tem alguns anos. Mas veja que nós temos, isso aqui na verdade é de 2017, tá? Tem apenas 3 anos. Veja que nós temos um transit time alto, né? Para alguns tipos de trem e mercadoria. Tá? Esse segmento aqui em específico, ó, de Bauru a Corumbá, via rodovia, aproximadamente 1.200 quilômetros. Tá? E é uma viagem que via rodovia vai demorar aí, se o caminhoneiro, né, tiver afim, pode demorar 1 a 2 dias de viagem. E de trem vai demorar essa quantidade aqui de horas. Certo? Eu fiz uma análise, poderia demorar aí 52 horas, tá? Mas é isso que está sendo levantado. Na tela, vocês estão vendo uma tela, né, de um registro, né, de uma viagem de um trem. Então, para vocês terem noção, como que hoje nós temos o controle aí de vários dados, por exemplo.
É uma viagem, isso já tem alguns anos, hein? Tem mais de 10 anos, na verdade. Um registro aí de 2009. Veja que o computador de bordo da época já me dava aí o horário de início, né, e a data de início, o final. Então você consegue saber quanto tempo que esse trem demorou para fazer esse segmento aqui, dessas seções de bloqueio. O peso do trem em toneladas. O consumo de diesel para fazer essa viagem de 182 quilômetros teve um consumo de 1.747 litros de diesel. Isso me dá aí um consumo de 5,94 litros para cada 1.000 toneladas, né, quilômetro bruto, TKB. Ou seja, TKU, que é a unidade que eu acho que eu já falei com vocês, né? Nós temos aí TKU e temos também a TKB. TKU é útil, né? O B é bruto. Útil seria da carga mesmo. Então, está medindo por TKB, porque está colocando tanto a carga quanto a tara, né? O peso dos vagões. Veja que a medida, então, de combustível, no carro, a gente mede aí litros, quilômetros por litro, né? Aqui eu vou medir litros para cada 1.000 TKB. É um consumo significativo. Se eu fosse dividir aí distância por consumo, olha que interessante. Se eu fosse fazer um comparativo com o carro, não dá nem para fazer, porque eu teria... No carro, a gente faz quilômetros por litro, né? Um carro aí vai andar, às vezes, 10 quilômetros com litro. Aqui, se eu fosse dividir 182 quilômetros por 1.747 litros, o trem andaria aí 100 metros para cada litro, né? Aproximadamente 100 metros para cada litro. É um consumo bem maior, realmente, mas quando a gente faz a conta da carga transportada para esse consumo de diesel, a gente verifica realmente que é em torno de 5 vezes mais eficiente do que a via rodoviária, viu? Você pega essa mesma carga que esse trem transportou, se fosse colocada em rodovia, e pegasse o consumo da rodovia, a gente ia ver que isso ia ser em torno de 5 vezes maior na rodovia. Alguns casos chegam a bater aí mais de 7 vezes, tá? De eficiência para a ferrovia em relação à rodovia. Para vocês terem uma ideia como que a ferrovia é mais eficiente. Por isso que a gente tem que fazer ferrovias para transportar cargas às longas distâncias, né? Principalmente a soja que está saindo lá do Mato Grosso. Tem que ser através de trem, pessoal, não pode ser rodoviário. Tem uma eficiência energética muito maior. O que eu tenho de informações aqui também? Eu tenho, olha a legenda aqui em cima. Eu consigo saber a pressão na tubulação de freios, em PSI. Eu consigo saber a aceleração, ativação de freio, quanto que o freio foi aplicado. Eu consigo saber a velocidade desenvolvida, quando foi feita uma liberação de freio, né? A velocidade máxima da via, porque isso vem no computador, né? A gente sabe. Então, ou seja, nesse exemplo, veja que a VMA era 60 por hora, de fora a fora. Alguns pontos com restrição de velocidade, onde a velocidade vai lá para baixo, a máxima vai lá para baixo. A velocidade realmente desenvolvida, que é essa em branco aqui, ó, ela sempre tem que ficar abaixo da velocidade máxima da via. Essa é uma consideração muito interessante da ferrovia em relação à rodovia. Na ferrovia, a gente consegue realmente controlar que a velocidade desenvolvida pelo veículo não seja maior do que a máxima permitida na via. Agora, na rodovia, nós não conseguimos manter isso. O usuário, em geral, ele vai tender, né, a ultrapassar aquela velocidade máxima da via. Então, nós temos também todas essas configurações. Então, aquelas informações de velocidade média, que a gente vai ter do trecho A ao trecho B, aqui a gente consegue saber pontualmente qual a velocidade média de cada ponta da ferrovia se eu pegar um gráfico de vários trens. Pega aí os 100 últimos trens. No KM 660, eu consigo saber aí para cada ponto
da minha ferrovia a velocidade média. Isso pode ser uma coisa muito interessante, para inclusive eu fazer aí os cálculos de geometria de via, que vão necessitar da velocidade dos trens. Eu poderia fazer algo mais próximo da real, por exemplo, para fazer uma superelevação, né? Então tá aí a informação para vocês terem noção do que a gente tem. Isso um dado, então, de 2009. A gente tem hoje, logicamente, algo muito mais avançado que isso. Outro aí. Então, a gente consegue ter várias medições, tá? Pressão de freio, etc. Olha como que a velocidade foi alterando ao longo da viagem. Teve um pico que chegou próximo dos 60 por hora, depois isso caiu para quase 20 por hora, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Uma viagem bem assim, né, de variação de velocidade. Basicamente, restrições aí de velocidade na via também vão ocasionar esse tipo de problema.